Boa noite, professor. Meu nome é Clivson. Eu faço da parte de uma das equipes do projeto de banco de dados 2 da, da turma, para outra turma, que a prova está sendo aplicada agora, dia 30. Bom, os elementos dessa equipe são antes que eu comente os elementos, toda a descrição sobre os nomes e a turma seguirá via e-mail. Os nomes dos componentes da equipe é Alfredo Rangel, Cíntia Barbosa, Clivson César, que sou eu, Felipe Leão e Luiz Carlos. Tá? Nosso trabalho foi simplesmente implementar algumas triggers e procedures em um banco de dados de teste. Para tanto, a gente criou uma basezinha bem simples para mostrar esses conhecimentos em ação. Criamos 6 tabelas. A tabela sala, que possui um ID, um inteiro, que é a chave primária, o nome e capacidade, nome, um string, um varchar e capacidade um inteiro. A tabela filme, que possui ID, nome e comentário. O ID, um inteiro, que é a chave primária, autoincrementável. O nome, que é um inteiro, uma string, e um comentário, que também é uma string. A tabela seção, que tem o ID, que é uma chave primária autoincrementável. Um ID da sala, que é um inteiro que referencia a tabela sala. Um ID filme, que é um inteiro que referencia a tabela filme. Data da sessão e hora da sessão. A tabela bilhete, que possui um ID, que é um inteiro, uma chave primária autoincrementável. E um ID sessão, que é um inteiro que referencia a tabela sessão. Temos também a tabela funcionário, que possui um ID, que é uma chave primária inteira autoincrementável, o nome, que é uma string, matrícula, que é uma string, login, que é uma string, senha, que também é uma string. E a tabela reserva, que é composta por ID, um inteiro, com chave primária autoincrementável, o nome do bilhete, da pessoa que vai ser dona dessa reserva, e o ID do bilhete, que é para referenciar qual o ingresso que pertence a essa pessoa. Tá? Esses inserts são apenas dados que colocamos na tabela para testar no banco. E vamos lá ao que interessa. Montamos algumas procedures e triggers para fazer os testes. A primeira procedure que montamos foi a de venda do bilhete. Essa procedure controla a venda, que ela só permite a venda de bilhete caso tenha vaga na sessão. Se não houver vaga na sessão, não é permitida a venda de bilhetes. Então vamos lá. Essa procedure recebe um valor de entrada, que é um inteiro, uma seção, um int, e retorna um vetor, uma string, nessa variável MSG. Internamente são declaradas duas variáveis, ocupação, o inteiro, e a sala inteiro. A ocupação é setada com o seguinte valor. É dado um select na tabela bilhete para verificar a quantidade de bilhetes que foram vendidas para a seção que eu quero vender esse bilhete. E na variável sala é setado o valor da capacidade da sala que está associada à seção. Então ele verifica se a capacidade na tabela sala, fazendo uma junção com a tabela seção, para verificar se realmente o ID da seção é o ID da sala, onde o ID da sala, da seção, tem que ser igual ao valor da seção. Bom, se a ocupação for menor que sala, o valor, a quantidade de ingressos que foram vendidos seja menor que a capacidade da sala, permite a venda de ingressos. Tá? Os ingressos podem ser vendidos, ou seja, com essa estrutura podem ser vendidos até o máximo da capacidade. Se não, ele aceta na variável MSG, que é a variável de retorno, a seguinte mensagem: sessão lotada, tente novamente. Se conseguir a venda, bilhete vendido com sucesso. Tá? Como é que a gente vai comprovar isso? A gente vai fazer um teste numa aplicaçãozinha Java que a gente montou. Tá? Uma interfacezinha bem simples, bem bobinha, só para mostrar ela em funcionamento. Uma tela de login, uma tela principal e duas telas para a gente testar a inclusão. Tá? Bom, ele chama uma telinha de login baseado nos funcionários cadastrados no banco. A gente vai tentar fazer isso agora. Tá? Vamos lá.
Bom, só para confirmar, eu vou dar um select aqui na tabela. Só um minuto. Deixa eu tirar aqui esse resultado que nesse momento não é interessante. Ok, pronto. Nesse momento temos 7 pessoas cadastradas no banco de dados. Tá? Para fazer o login no sistema, a gente precisa apenas de login de um usuário ou senha. Eu vou escolher um número aleatório, número 5, por exemplo. O login do usuário número 5, que é a Ariane Lamarck Schubert, é ALS. E a sua senha é Ariane. Se colocar para entrar, pronto. Chamou a telinha do sistema. Tá? Então vamos lá. Temos 3 opções. A opção que a gente vai conseguir testar a procedure de venda de tickets é a primeira. Venda tickets. Vamos vender um ticket. Bom, esses 2 campinhos funcionam da seguinte forma. Eu posso pesquisar através do campo nome do filme, o nome do filme que desejo vender esse ingresso. Pode-se observar que o valor vazio ele simplesmente retorna essa JTable completa com todos os filmes cadastrados na base de dados. Se eu quiser colocar algum nome, sei lá, entre, por exemplo, ele vai pesquisar no banco de dados através de um simples select na tabela de filme, um like que possua essa substring, um nome de filme que possua a substring entre. Ele pesquisando, ele só retorna um segredo entre nós. Se eu colocar Sul, por exemplo, e apertar o botão pesquisar, ele me retorna do filme O Sul em Perigo, Norte em Ação. Mas se eu colocar qualquer coisa e botar para pesquisar, ele me retorna nada, porque não encontrou nenhuma substring com esse valor. E se o campo estiver vazio, ele me retorna todos os filmes, tá? Bom, a intenção é simples, basta selecionar qualquer um dos filmes na tabela. Vou escolher, por exemplo, o número... Já escolhi 5, vou escolher 3, Pânico no Deserto. E deixando ele selecionado, apenas basta selecione o filme desejado e depois no botão procurar para localizar sessões disponíveis. Eu venho aqui ó, no procurar sessões, clico e ele vai me retornar todas as sessões disponíveis para esse dia, para esse código. Eu tenho, no caso, 2 sessões, uma para o dia 2 de dezembro e outra para o dia 9 de dezembro. Se eu escolher outro filme, sei lá, o Kukurukai, e clicar em procurar sessões, ele faz a mesma coisa, me retorna todas as sessões para o dia, com código, data de sessão e hora da sessão. Tá? Para fazer a venda do ingresso, para de fato testar essa procedure, basta selecionar os 2 valores, a linha com o filme e a linha com a sessão. E eu, na hora de vender o ingresso, é só clicar vender ingresso. Caso a venda seja realizada, ele vai me informar. Se não, ele vai me retornar uma mensagem de erro. Tá? Escolhi uma sessão qualquer aqui, que essa sessão ela está previamente pronta. Como assim? Antes de eu fazer essa inserção, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um select from bilhete where id sessão seja igual a 8. Vamos testar. Aqui temos 14, mas para confirmar, vou dar um count aqui. Select counting. Pronto. Temos 14. E para ficar melhor ainda, vamos verificar. Select from salas. Ok, apenas sala. Errei. A sala em questão é a sala número 4 dessa sessão. Ela só possui 15 lugares. Só para ficar um comparativo, ó, deixa eu botar aqui lotação para a gente ficar ciente o que é. Pronto, ó. A lotação da sala que a gente vai fazer inserção nesse momento está 14, mas ela suporta 15. Então vamos fazer a inserção, tá? Vamos lá, aqui na telinha. Deixa eu chamar a telinha aqui. Pronto, ó.
Vamos vender o ingresso para a seção 8. Bilhete vendido com sucesso. Vamos aqui novamente executar a instrução. E percebemos agora que temos já 15 bilhetes vendidos, que é esse segundo select. Bom, continuando, eu vou deixar selecionado e vou tentar vender novamente um bilhete para a mesma sessão. Se eu chegar com a mesma estrutura, tudo selecionado, e clicar em vender ingresso, sessão lotada, tente novamente. Para efeito de conferência, eu vou dar o select aqui também na tabela. Deixa eu dar aqui só um erro para ficar mais qualificado. ID é igual a 4. Pronto. Vamos lá. Pronto, ó. A sala 4, capacidade 15. Posso até botar aqui só capacidade, vai ficar melhor. Sim, vai ficar melhor. Pronto, a capacidade da sala é 15, lotação é 15. Ou seja, essa sessão está lotada. Não posso mais vender ingresso para ela. Isso aqui posso clicar à vontade para tentar vender ingresso para essa sessão que eu não vou conseguir. Ok? Pronto. Essa primeira procedure está testada. Aqui os outros botões a gente pode testar. Por exemplo, o limpar campos, ele vai limpar tudo que tem na tela. Ó, fez toda a limpeza e o sair simplesmente é sair. Vamos lá. Na mesma telinha do venda de tickets, eu vou deixar ela aberta aqui funcionando e voltar para o bloco de notas para a gente ver a segunda procedure em ação. A segunda procedure, ela faz o controle de cadastramento de funcionários no banco de dados. Ela recebe 4 parâmetros de entrada, que é o nome, matrícula, login e senha, e dá um parâmetro de saída, que é uma mensagem. Ela verifica, através da variável matfunc, que sendo setada com select na tabela de funcionário, para verificar se aquela matrícula já está cadastrada. Se a matrícula que for retornada no banco for igual à matrícula de retorne, o funcionário já está cadastrado. Se não, faça a inserção no banco de dados com esses valores e retorne a mensagem funcionário cadastrado com sucesso. Vamos testar? Bom, vamos lá novamente na nossa aplicação. Aqui vou em cadastrar funcionário. Ó, eu vou tentar cadastrar um funcionário moral, por exemplo. O nome dele, moral, matrícula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 7. Login, moral, senha qualquer. Vamos lá. Ó, eu vou tentar cadastrar o funcionário. Funcionário já cadastrado. A matrícula do funcionário já está cadastrada. Para aprimorar o select, poderia ser avaliadas outras funções, como tudo, ID, nome, matrícula, login, mas isso aí só seria, nesse momento, enchimento de linguiça, visto que ia ser uma coisa redundante. A gente não ia estar... A gente estaria dando talvez um refinamento maior ao select, mas no fim de tudo é da mesma coisa, tá? Vamos cadastrar outro funcionário. Sei lá, Carlos. Carlos e possui a matrícula 758. Não. Login. Carlos. CA. Carlos Moça. Sei lá, uma senha qualquer, tá? Vou cadastrar funcionário. Funcionário cadastrado com sucesso. Para a gente ter certeza que foi cadastrado, esse campinho aqui de baixo funciona da mesma forma que o vender ingressos, tá? Basta digitar o nome que a gente procura. Vamos digitar aqui o Carlos, para ver se ele consegue achar. Pesquisar o usuário, e ele já retorna, Carlos Moça. Para a gente ter certeza que ele vai retornar tudo, eu vou vir aqui, ó, pesquisar o usuário, ele me retorna todos os usuários cadastrados, tá? E esse aqui também prova que funciona o select. Para a gente ter certeza, eu não vou apagar os dados e vou tentar cadastrar esse mesmo usuário novamente no banco. Se eu tentar cadastrar, funcionário já cadastrado. E aqui a gente prova um funcionamento dessa segunda procedure. Bom, professor, aqui o sisteminha está funcionando. Se clicar aqui, sai do sistema, tá de boa. Agora a gente está com o seguinte problema. Ah, esqueci de mostrar. Para provar que o sistema está em funcionamento,
criamos uns pequenos logs só para verificação. Ó. Ah, isso aqui prova que ele está tentando listar filme pelo nome, lista os filmes, todas as sessões por ID, aqui na hora que vendeu o bilhete, quando a sessão estava lotada, e assim vai. Um logzinho só para a gente acompanhar, verificando login e senha durante a execução do aplicativo. Tá? Para encerrar, que o vídeo já ficou muito longo, a questão é bem simples. Nós fizemos duas triggers, tá? Uma trigger que só permite a venda de ingressos e existir a sessão, e uma segunda trigger que é a de reserva de bilhete, que só permite a reserva se existir um bilhete comprado. Só que a gente inseriu aqui no SQL e não conseguiu localizar elas. Elas até funcionam de alguma forma, que ao cadastrar elas o SQL aceitou, o SQL Server, mas a gente não conseguiu localizar. A gente subentende que o SQL aceitou as procedures como certo, então se eu colocar em casa a base e tentar testar numa base nova, funciona. Bom, professor, no momento é só isso mesmo que a gente fez. A gente está mandando por e-mail esse SQL que eu mostrei aqui ao senhor e os códigos. Qualquer dúvida, estamos à disposição e para tentar tirar dúvida de qualquer coisa. Um abraço e até a próxima.